que não pode acontecer? É inaceitável acontecer o seguinte: todo o seu time bater meta de vendas, todo mundo bateu meta de vendas. E a sua loja, o seu estabelecimento não bateu a meta de crescimento do mês. Como assim todo mundo bateu metas menos você? Tá errado. Opa! Eu sou o Leandro Maia, sou especialista em gestão. Seja muito bem-vindo, empreendedor. Seja muito bem-vinda, empreendedora. Fica ligado aí e vamos que essa aqui é a série Fly Empresas, onde a gente transforma conteúdo em resultados para o seu negócio. Beleza? Hoje nós vamos falar aqui o ingrediente essencial para construir um time vencedor. E é essencial esse ingrediente. Não existe um time vencedor, uma equipe vencedora sem esse ingrediente. Então fica ligado aí e vamos que vamos. Beleza? Antes, eu preciso que você entenda o seguinte conceito, né? Vamos definir aqui o que é uma equipe vencedora, né? O que é uma equipe vencedora? E é o seguinte, uma equipe vencedora, ela é formada principalmente de 3 jornadas, né? Há 3 jornadas presentes em todo o histórico dessa equipe vencedora, do início ao fim dela na sua empresa. E é uma jornada onde o líder e a equipe vão juntos. Essa jornada, o líder e a equipe vão juntos nela. E essas 3 jornadas são a jornada do desenvolvimento, a jornada da execução e a jornada do engajamento, né? É o saber fazer, fazer e o querer fazer, né? Todas essas jornadas garantem uma equipe vencedora. E eu chamo de jornada porque é constante, é contínuo, é infinito, né? Enquanto existir essa relação colaborador, empresa, líder, liderado, enquanto existir essa relação, deve existir esse pensamento, tá certo? E tem uma cola que faz que está presente nessas 3 jornadas, né? Que essas 3 jornadas, de certa forma, são entrelaçadas. Tem uma cola que está presente nisso tudo e faz tudo funcionar, que é a conexão, né? A conexão potencializa tudo, a conexão entre os colaboradores, a conexão entre o líder e os liderados, enfim. Então vamos lá, tá certo? Por que eu trouxe isso aqui hoje? Por que eu achei extremamente relevante falar disso aqui hoje? Porque em muitas empresas aí a gente vê líderes, donas de empresa reclamando que ninguém quer nada com nada, que as coisas não são feitas como deveriam, reclamando que está tendo baixo crescimento, ou os colaboradores reclamando que estão tendo baixo crescimento, não está tendo desenvolvimento, né? O crescimento pessoal, o crescimento da empresa não está como deveria. Isso vai causando ruptura na cultura, né? A empresa começa a ter uma cultura de mediocridade, uma cultura não tão focada em resultados, uma cultura onde não cumprir prazos é normal, não bater metas é normal, né? A cultura de mediocridade. E isso é extremamente negativo para uma empresa. Não existe uma empresa que cresce dessa forma, tá certo? E há custos invisíveis presentes nessas empresas, que é o custo do turnover, que é altíssimo, chega a ser 3 vezes o salário de uma pessoa, o custo do desengajamento, que às vezes representa 20% de todo o faturamento anual, 25% de todo o faturamento anual, enfim, há diversos fatores que fazem esse conteúdo de hoje aqui ser extremamente relevante, tá certo? Porque o seguinte, e hoje, né, após esse conteúdo aqui, você vai conseguir, né, você empreendedor, você empreendedora, tem sua empresa, tem sua equipe, tem um time ali que você gostaria que estivesse rendendo mais, desempenhando mais, né, você vai conseguir dar o primeiro passo, tá? O primeiro passo para mudar isso, em direção a ter mais lucro, mais crescimento, tá certo? A gente vai focar em engajamento, desenvolvimento e execução para ter mais lucro e mais crescimento. Simplesmente isso. Tá? E se você está pensando aí que isso não faz... Pode ser que não faça tanta diferença, né? O que engajamento vai impactar no lucro? O que desenvolvimento vai impactar no lucro? Mas aí é o seguinte, esses fatores, né? Engajamento, desenvolvimento, capacidade, considerados como, às vezes, como intangíveis, né? Que não era possível ser medidos. Né? O engajamento, o que é o engajamento? É um comportamento, uma mentalidade, né? E o que é isso? É um intangível, algo que você não consegue medir, não consegue sentir, né? Enfim, mas aí o que mudou o jogo da gestão de pessoas no mundo? Né? O que mudou esse jogo da gestão de pessoas no mundo? Foi uma pesquisa do Instituto Gallup, que o Instituto Gallup entrevistou 10 milhões
de locais de trabalho, entrevistou 10 milhões de locais de trabalho no mundo, 141 países. Foi uma pesquisa que durou anos e anos e anos. E eles verificavam uma série de questões relacionadas ao engajamento, desenvolvimento, recursos, execução, e comparava isso com os resultados que a empresa estava tendo. Lucro, produtividade, inovação, acidentes de trabalho, enfim. Então foi montada uma base de dados gigantesca, com 10 milhões de entrevistas, né? 10 milhões de... uma base de dados gigantesca. E trouxeram diversos PhDs em estatística para analisar essa base de dados e correlacionar. E o que foi possível? Foi possível transformar esse intangível em mensurável. Foi possível comprovar e medir o quanto o engajamento influencia no lucro, o quanto o engajamento influencia nos acidentes de trabalho, na inovação. Enfim, foi possível mensurar isso, porque identificou-se um padrão em todas as empresas que estavam tendo resultados de lucro, tendo produtividade, poucos acidentes de trabalho, inovação. Foi possível observar um padrão entre a relação dos líderes e dos liderados, né? E o Instituto Gallup apresentou 12 itens presentes em todos os times de sucesso. Todos os times realmente de sucesso, todos os times vencedores tinham esses 12 itens, esses 12 padrões. E hoje nós vamos falar aqui do primeiro deles, que é o mais importante, é o primeiro passo dessa jornada. De qual jornada? Das 3 jornadas, da execução, do desenvolvimento, do engajamento. O primeiro item, né, desses 12 itens presentes, esses 12 itens presentes nessa pesquisa, o primeiro item é o seguinte: é quando o liderado, né, é quando o colaborador, quando a equipe sabe exatamente o que é esperado dele no trabalho. Né? Ele sabe exatamente o que é esperado dele no trabalho. E não quero dizer simplesmente quais são as rotinas do dia a dia que ele tem que fazer. Isso é muito pouco. Tem muito mais coisa aqui que hoje nós vamos aprofundar nisso, tá? Não queria trazer dos 12 itens aqui, que não dá para falar deles num vídeo só, e eu não quero simplesmente falar quais são, eu quero mostrar o como fazer, tá? Para que você tenha o resultado. Então esse primeiro item aqui é o mais importante, não é o mais fácil, mas é o mais importante, mas só depende de você. A boa notícia é que só depende de você, empreendedor, só depende de você, empreendedora. Então é o seguinte, né? Como toda jornada começa com o primeiro passo, nós vamos lá falar do seguinte: sei o que é esperado de mim no trabalho. Né? É isso que um time vencedor pensa, tá? E a gente pode resumir isso como clareza. A palavra-chave para isso é clareza, né? Quando a pessoa, o liderado, a equipe, o time, o colaborador tem clareza de onde ele está, do que é esperado, enfim. E é o seguinte, essa pesquisa também mostrou, né? Às vezes você já está pensando aí se seu time sabe o que é esperado, se não sabe. Essa pesquisa mostrou que 20 e poucos % ali de todas as empresas do mundo, com atividades mais rotineiras, não sabiam o que era esperado. E quando a gente vai para uma atividade mais técnica, uma atividade exige maior competência técnica, um designer, um analista de sistemas, um engenheiro, um técnico, um programador, esse número chega a mais de 50%, chega a 51%. 51% dessas pessoas, desses 10 milhões de pessoas, não sabiam exatamente o que era esperado deles no trabalho. Não sabia exatamente. Aí por quê, né? Por que acontece isso? Tem alguns erros comuns que fazem isso acontecer. Primeiro é o seguinte, é dar somente um título e achar que o que se espera é óbvio. Então você fala, olha, você vai ser programador. A partir de amanhã você é programador. Vai lá e faz programa. Não é óbvio o que ele tem que fazer, tá certo? Ou então você vai ser vendedor e se vira nos 30. Não, isso é muito, muito pouco. Nós vamos mostrar aqui por que é muito, muito pouco. Outra coisa, outro item, descrever somente o que tem que ser feito, né? E nunca o porquê. Então você contrata um vendedor e vai falar, olha, a partir de amanhã você vai fazer visitas todo dia, beleza? Vende aí pra gente. É muito pouco. Alguém do sistema de financeiro, você vai lá, contrata a pessoa e fala, olha, você vai atualizar essa planilha aqui diariamente, e uma vez por semana você faz isso, isso e isso. A pessoa não entende o porquê, o motivo por trás daquilo. Então isso é um erro muito presente também, descrever somente o que fazer e não por que fazer. Um outro erro importante, tá, é não se preocupar com metas individuais. Porque é fundamental que cada colaborador, cada função tenha suas metas, né? Saiba qual o resultado esperado dele.
E não é fácil descobrir essas metas individuais. É um processo, é algo que você tem que trabalhar, tem que estar preparado. Tem que preparar o ambiente na sua empresa para você chegar nessas metas individuais. Mas é fundamental. Então, você não se preocupar com isso, né? Não saber que você tem que fazer isso e tentar e gastar uma energia, é um erro que sempre vai gerar também essa falta de clareza do que é esperado do seu colaborador. Beleza? E, né, vamos lá para a gente mudar esse cenário aqui. Certo? Então, nós vamos falar aqui de 3 etapas importantes que vão fornecer essa clareza. Tá certo? 3 etapas importantes que vão fornecer essa clareza. Uma é onde a pessoa está, né? Quem é essa pessoa ali em meio à multidão da sua empresa. Não importa se a sua empresa tem 4, 5 pessoas, 6, 10, 20, 50, né? Quanto mais importante tudo isso, tá certo? Mas mesmo se tem pouquíssimas pessoas, é importante a pessoa saber onde ela está ali, quem é ela naquele meio ali, saber o que se espera dela, qual o resultado esperado dela, a meta, né? E saber o que deve ser feito, né? O como fazer para atingir esse resultado. O método, né? Que o método é o caminho para a meta. Então, isso nós vamos trabalhar aqui, essas 3 etapas para dar o primeiro passo em direção à construção de um time vencedor. Um time que executa, que é engajado e que se desenvolve. E, por fim, que se conecta. Beleza? Então, nós falamos aqui de clareza, né? Clareza vai ser a chave para esse primeiro passo aqui, é a chave, né, para a pessoa saber o que é esperado dela no trabalho, tá? E a gente pode até tirar um exemplo aqui de um ambiente extremamente caótico, de alto risco, que exige extrema competência técnica, né? Que inclusive o Instituto Gallup apresenta alguns textos explicando o funcionamento de um porta-aviões americano. O convés de um porta-aviões americano tem um risco absurdo ali. Tem aviões caça decolando, sendo catapultados, tem aviões caça pousando, tem cabos de aço passando para lá e para cá, tem óleo, tem combustível, tem mísseis, enfim. É um cenário extremamente caótico. Só que nesse cenário, né, existe uma centena, existem diversos padrões que ajudam as pessoas a saberem onde ela está, quem é quem ali naquele meio. Por exemplo, eles usam camisas de cores diferentes, né? Então a pessoa, quando vê a cor da camisa da outra, sabe quem é aquela pessoa, o que ela está fazendo ali, o que ela pode ajudar, ou qual o papel de cada um naquele meio ali. E isso ajuda a criar uma ordem. E essa ordem evita que aconteça acidentes, aumenta a produtividade, aumenta a inovação, faz tudo ser executado com maestria, né? Então um ambiente que é caótico como esse, um ambiente de alto risco como esse, com uma centena de padrões, com engajamento, desenvolvimento, execução, se tornou um ambiente que o quê? Se tornou um ambiente extremamente confiável, tá? Porque apesar de ter tudo para acontecer um acidente num lugar como esse, não acontece, é raríssimos acidentes como esse aí. Às vezes, numa pequena microempresa acontecem mais acidentes do que um porta-aviões americano. E tem milhares de pessoas lá fazendo trabalho de alto risco. Então, o que a gente tira disso aqui? Que é importantíssimo para o seu colaborador saber onde ele está na sua empresa, né? O que é sua empresa, onde ele está, qual a relação de uma pessoa com a outra ali, qual o papel de cada um. E tem uma forma muito interessante de comunicar isso, que é através de um modelo visual. O modelo visual ele permite que a pessoa visualize, se lembre e compreenda de forma mais fácil do que uma palavra. Não é simplesmente falar. Você vai mostrar um modelo visual que represente essas relações entre os departamentos, quais departamentos estão presentes na sua empresa, relações entre eles, as relações de hierarquia, enfim, uma representação da estrutura, né? Indicando de forma geral ali a finalidade de cada unidade, identificando a hierarquia, criando até um senso de pertencimento. E o que nós estamos falando aqui? De organograma, né? É isso que o organograma faz. O organograma é um modelo visual que permite uma visão geral da empresa. E qual que é o benefício disso? Vai ajudar, de certa forma, a organizar as relações diárias, facilitar as comunicações com os clientes, tá certo? Cada um vai saber o seu papel, até o cliente vai entender melhor. É excelente para a integração de novos funcionários, tá certo? O funcionário chegou, você pega o organograma, aquelas caixinhas, e fala, olha, você está aqui. Tem essas áreas aqui em paralelo, essa área faz isso, essa área faz isso, essa área acima, essa área toma decisões, enfim, tem uma certa hierarquia, apesar dos ambientes estar cada vez mais equipes auto-organizadas,
ainda se faz necessário uma certa hierarquia para as coisas funcionarem, tá certo? Então, para explicar melhor o papel do organograma, né, eu vou contar uma história aqui de uma festa da minha família, que acontece a cada 2 anos, tá certo? Em diversas cidades do Brasil, né, tem a família, por parte do meu pai, ela está dispersa em todo o Brasil. Então, a cada 2 anos acontece uma festa em uma cidade. É mais um encontro ali para toda a família estar presente. E é muita gente, né? Às vezes dá 100, 150 pessoas, né? Pessoas que nem todo mundo se conhece. E o que é feito ali? É colocado uma árvore genealógica na entrada da festa, né? E cada um usa crachás de acordo com o seu papel na família, né? As gerações, tem os avós, tem os filhos, tem os netos, tem os bisnetos, né? Então cada um usa crachá de acordo com o seu papel. E o que é interessante ali? Você vê a árvore genealógica, você entende aonde você está, de certa forma, quando você vê o crachá, você sabe de onde aquela pessoa está, né? E isso dita a forma como você vai relacionar com aquela pessoa, né? Lógico que no ambiente familiar e no ambiente corporativo é diferente as relações, são culturas diferentes, mas um modelo visual, uma identificação de quem é quem, meio que vai ditar a forma como você vai relacionar com cada um. Primo com primo lida de um jeito, sobrinho com tio, neto com avó. Toda uma forma de relacionamento é dita por um modelo visual e uma identificação de quem é quem. E é isso que o organograma faz. O organograma representa essa estrutura da empresa, mostra os departamentos, indica de forma geral a finalidade de cada unidade, identifica a hierarquia, as áreas de atuações, cria um senso até de pertencimento. A pessoa se vê dentro de uma caixinha ali, do organograma, entende quem é daquela caixinha também e cria um senso de pertencimento. Então é fundamental, tá certo? Começar por organograma. O organograma que vai responder para a pessoa onde ele está, né? Qual o departamento, qual a subdivisão, quem é quem por aqui, quais os níveis hierárquicos, quais as relações de supervisão que tem ali. A divisão do trabalho, né? Quando alguém está na sua empresa, olha aquele tanto de gente lá, fala, o que esse tanto de gente faz aqui? Vai saber, essa pessoa é financeiro, essa pessoa é produção, essa pessoa é suprimentos, essa pessoa é TI, enfim, né? Permite entender o que aquele tanto de gente está fazendo na sua empresa ali. Dá clareza para os canais de comunicação, né? Quem pode ajudar quem deve ouvir quem, né? Às vezes o colaborador está com uma dificuldade ali, precisa falar com alguém, né? De certa forma, o organograma dita os canais de comunicação, tá certo? Então é o seguinte, né? O organograma é um modelo visual e há alguns tipos de organograma. Nós não vamos aprofundar nisso aqui, né? Mas tem o organograma linear, o funcional, as combinações dos dois, que é o de linha e de staff, divisional, que é por divisões, né? Quando a empresa é muito grande, ela cria divisões. Tem o matricial e o projetizado, que é mais estruturas de projetos, né? Iniciativas grandes que acontecem dentro da empresa. E tem os maiores, os de multinacionais, de franquias, que são os de rede, tá certo? Mas os mais presentes aqui é o funcional, né? O mais adequado aí para pequenas empresas, micro, pequenas e médias empresas, até certo porte, é o funcional. Tá certo? Quando você coloca cada caixinha ali, essa é a caixinha do financeiro, essa é a caixinha da TI, essa é a caixinha do suprimento, essa é a caixinha do marketing, vendas, administrativo, RH, né? Cada um tem uma caixinha, cada caixinha representa uma pessoa, que é o líder daquela caixinha, e tem as subdivisões, que são as funções abaixo daquela caixinha, enfim. De um modo geral, tá? Eu vou ver se eu deixo um link aqui de uma imagem para facilitar a visualização disso, né? Mas o organograma, de um modo geral, de cima para baixo é a hierarquia, né? As caixinhas de cima são as hierarquias mais superiores, diretoria, gerências, dono, diretorias, gerências, técnicos, operacionais, né? Operação, enfim. Cada vez essas hierarquias estão ficando menores, né? As empresas estão diminuindo esse número de níveis do organograma para facilitar a comunicação, agilizar o processo de tomada de decisão, mas de um modo geral é isso. Na vertical é a hierarquia, na horizontal é a divisão do trabalho, né? Finanças, RH, enfim.
como eu falei. Eu vou deixar uma imagem aqui para vocês visualizarem o organograma, tá certo? Mas alguns erros comuns na elaboração de um organograma, né? O organograma é o primeiro passo para a gente começar tudo. E às vezes você empreendedor, acha que só isso basta, né? Você faz ele e acha que já está ok de gestão de pessoas, mas não. Ele é o ponto de partida para os próximos passos da gestão de pessoas, tá certo? Até mais as outras duas etapas que nós vamos falar aqui dependem diretamente do organograma, tá certo? Então, se achar que só isso basta, é um erro. Você não dá a devida atenção a ele, né? Achar que não é importante, que as relações já são óbvias, né? Não precisa fazer isso, também é um erro. É importante você dar atenção e dedicar um certo tempo a ele, porque o modelo visual, né, como eu falei, o modelo visual tem um poder de comunicação mais forte do que as palavras. A pessoa vai entender melhor, vai memorizar melhor, né? O modelo visual sempre vai superar palavras. E você, por achar que é óbvio, né, às vezes não faz. Mas óbvio não existe. Beleza? Outro erro comum aí, que é mais difícil de acontecer, mas por incrível que pareça, acontece, é a pessoa vai lá, dedica tempo, pesquisa, tenta fazer um excelente organograma e faz um bem feitinho, mas não divulga para a equipe. Fica lá no fundo de algum diretório perdido lá no computador, ou imprime e deixa lá no fundo da gaveta, não divulga para a equipe. Aí, não precisa nem falar, né? O organograma é um modelo para comunicação, né? Ele é uma forma de comunicar. Se você não está comunicando, para que você fez, né? Não faz sentido. Ele é uma forma de comunicação das relações ali naquela empresa. Beleza? Então, assim, em regras gerais, tá? Dão algumas regras gerais aqui para que você consiga fazer o seu organograma, né? Que é o primeiro passo, né? Então, você vai começar pelo organograma. Aí, você vai colocar as caixinhas de cada departamento. Mas uma dica para você fazer isso, não esquecer de nenhuma, é pensar no fluxo de valor, tá certo? Por exemplo, como o cliente, você vende um produto, você vende um serviço, como o cliente chega até o seu produto ou serviço, né? Antes de você entregar para ele. Começa pelo marketing, né? Quando você atrai clientes. Aí depois vem a caixinha da vendas, que é quando você converte clientes. Aí vem a caixinha da engenharia ou dos suprimentos, que é quando começa a preparar para fazer a entrega. Aí vem a caixinha da entrega ou da logística. Depois vem a caixinha do financeiro. Enfim, né? Pense no fluxo de valor. Algumas caixinhas ali são de back-office, né? Não está envolvido nas operações, como RH, administrativo, fiscal, às vezes até o financeiro. Mas pense no fluxo de valor, coloque o back-office por último. Essa é uma boa forma de você pensar no organograma sem esquecer nenhuma caixinha, tá certo? Algumas outras regras. Uma caixinha, né? Às vezes tem uma caixinha lá, suprimentos. Só que seus suprimentos é uma pessoa só, ele não tem liderado, não tem equipe, é uma equipe de um homem só. Então, uma caixinha pode ter somente uma pessoa? Sim, pode ter somente uma pessoa. Tá, às vezes seus suprimentos, seu departamento de suprimentos é uma pessoa só. Você vai lá e põe uma caixinha, suprimentos, é essa pessoa. Uma pessoa pode estar em várias caixinhas? Sim, pode estar em várias caixinhas. E é recomendável que você coloque separadamente, para você já ver, opa, essa pessoa está em várias caixinhas aqui, já tem que começar a pensar qual vai ser o limite disso. Às vezes uma pessoa que faz o administrativo, mas o administrativo é o fiscal, é o financeiro, é o RH, é tudo, né, nas pequenas empresas. Geralmente é aquela pessoa de confiança ali. Mas enfim, né, você já vai começar a ver ali que aquilo é um gargalo, que você vai ter que começar a separar aquelas caixinhas. Então, sim, uma pessoa pode estar em várias caixinhas, tá certo? E em algumas caixinhas faz mais sentido, ela está em duas mesmo, etc. Às vezes você dono, né, ainda é o que faz as vendas, ou está muito presente nas operações ainda, que é outra coisa que tem que trabalhar, então é comum estar presente em mais de uma caixinha, tá certo? Então, você vai criar caixinhas por tipo de atividade, pensando no fluxo de valor, e seguindo essas regras gerais aqui. É bem simples fazer um organograma, né? Uma dica de ouro aqui é que você faça também um organograma futuro, alinhado à sua visão. Então você tem até de curto prazo, né? Vamos pensar assim, médio prazo, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você tem o objetivo de daqui 2 anos ter tanto de vendas, e para isso você precisa ter tantas lojas, tantas empresas. Então, você já pensa, opa, para eu ter tantas lojas e tantas empresas, X lojas, enfim, eu preciso ter
uma gerência nova aqui que eu não tenho, que é a gerência de compras, né? Vou ter que centralizar essas compras, vou ter que ter aqui uma gerência de segurança, um RH mais estruturado. Então você faz o organograma de onde você quer chegar, tá certo? Que aí você já vai visualizar ali quais pessoas você vai ter que buscar, quais pessoas você vai ter que desenvolver para chegar nesses objetivos seus. Essa é uma dica importante também, tá certo? Então o organograma é uma ferramenta, é um modelo visual, né? Para resumir aqui, é um modelo visual de comunicação das relações. Eu quis explicar mais a estratégia, aqui tem dezenas, centenas e milhares de exemplos na internet aí, é muito fácil fazer e é muito importante, tá? É tão importante quanto simples de fazer, beleza? Aí nós vamos para a segunda etapa aqui, que é o que vai dar a clareza, né? Que vai fazer o seu liderado saber o que é esperado dele. E esse segundo passo é o seguinte, é o resultado, né? Qual é o resultado esperado, tá certo? E com esse resultado, seu colaborador ele vai saber para onde ir. Ele não vai saber o que ele tem que fazer, ele vai saber para onde ir. Às vezes você fala só o que ele tem que fazer, né? Como é que ele tem que dar o passo ali, mas ele não sabe nem para onde ele está indo, tá certo? Você não vai falar para o seu time de financeiro preencher planilha, você vai falar por que ele está preenchendo a planilha, o resultado. E qual seria? Garantir a lucratividade da empresa, por exemplo, né? Seria um bom resultado aí para o time financeiro. Enfim, e isso a gente vê que é extremamente importante. A gente pode até observando existe um estilo de jazz, eu não lembro o nome, né? Os entendedores do jazz comentem aí como é que chama esse estilo, que é um estilo de improviso, tá certo? Onde tem uma equipe, cada um toca ali seus instrumentos de jazz e toca-se somente no improviso, não tem uma sequência, não se combina o que vai tocar. Um vai ouvindo o que o outro está tocando, vai vendo o que está acontecendo e vai improvisando e vai ajustando para ter um resultado excelente, que é o que? A música, né? A sonoridade, a harmonia. Então as pessoas sabem o resultado esperado e vão se adaptando ali, né? Lógico que exige alta competência, exige engajamento, exige execução, mas as pessoas sabem o resultado esperado ali, elas vão se adaptando, vão dando jeito ali a garantir o resultado sem saber ao certo o que precisa fazer, né? Às vezes é mais importante saber onde quer chegar do que saber qual caminho é o melhor, né? A pessoa vai se adaptando, vai se encontrando ali e consegue produzir esse resultado. Então, se nesse ambiente extremamente caótico, né, de improviso, que não tem o que ser feito, isso funciona, você tem que trazer isso para a sua empresa também. E há duas formas de trazer isso para a sua empresa. As duas são importantes, uma não elimina a outra, você tem que fazer as duas. Que é o seguinte, cada cargo, cada função tem que ter uma missão dentro da empresa, um propósito, um objetivo. Tá? Eu gosto de chamar de missão. Para que existe aquilo? Por exemplo, o financeiro não existe para preencher planilha, ele existe para garantir a lucratividade da empresa. Vendas não existe para fazer visita, vendas existe para garantir vendas lucrativas. Tá certo? O marketing não existe para fazer posts no Instagram, ele existe para divulgar a marca, atrair novos clientes, reter, né? Marketing interno, enfim. Então, a missão, né, e as metas, que é o segundo passo aqui, as metas vai mostrar o resultado esperado, vai permitir ter clareza sobre o desempenho, né? Estou indo bem, estou indo mal? Porque às vezes a pessoa está fazendo muita visita ali, o vendedor faz muita visita, faz muita ligação, faz muita proposta, mas não está vendendo. Ou está vendendo praticando descontos excessivos, então o resultado fica mascarado ali. Então, metas e missão permite ter clareza sobre o desempenho, possibilita melhorias, né? Você vai identificar o que não está legal, vai possibilitar melhorias que possibilitam crescimento, né? E com isso, todo mundo estando focado ali no resultado, no que precisa ser feito, o quão próximo está daquele resultado, vai criar o quê? Vai criar uma cultura orientada aos resultados. Vai acabar com aquela questão de focar em atividades, né? Ter excelentes executores de atividades e nenhum resultado, né? Vai acabar com aquela questão, você vai chegar, aquele dia que você chega para o seu colaborador e fala assim, olha, mas você não fez isso até agora, você não conseguiu enviar a mercadoria. Aí a pessoa vai lá e fala, mas eu liguei para o cliente, ele não atendeu, não. Ou, eu mandei e-mail para fulano,
Está com ele agora. Vai acabar com isso, porque essas pessoas, o que elas entendem? Que a responsabilidade delas é só fazer uma atividade. E não é. O foco de cada um na empresa ali tem que ser um resultado, não uma atividade. Tá certo? Então você vai definir missão e metas para cada. A missão, uma dica importante é que ela seja fácil de lembrar. A pessoa tem que acordar, chegar no trabalho falando, olha, meu objetivo aqui é garantir a lucratividade da empresa. Meu objetivo aqui é realizar as entregas no prazo e na qualidade e na segurança prevista. Meu objetivo aqui é garantir o bem-estar e a felicidade dos colaboradores, né, se for um RH. Enfim, deve ser fácil de lembrar, mas deve falar sobre o resultado esperado. Nada mais que isso. Não precisa falar nem o que precisa ser feito, né? Garantir a lucratividade da empresa através de visitas e preenchimento de planilha e envio de propostas. Não, enxuga isso, deixa só o resultado. A missão, de certa forma, ela tem que falar um pouquinho com o coração, tá? Para a pessoa se inspirar a ação, a pessoa se engajar naquilo, beleza? Agora, as metas, né? Metas individuais já é um pouquinho mais complicado. Você tem que desdobrar as metas departamentais em metas individuais. Então, se você tem uma meta ali de fazer 50 mil reais em vendas no mês que vem, e você tem 5 vendedores, opa, a meta de cada um vai ser vender 10 mil reais. Aí a lucratividade prevista, você quer ter tanto de lucro, a meta de cada um vai ser vender tanto com tal ticket médio, né, com tal preço. Então, você vai desdobrar as metas departamentais, as metas organizacionais, até chegar nas metas individuais, tá certo? Sempre tendo clareza do desempenho esperado. E como é que tem essa clareza? A meta tem que ser smart, né? Sempre que a gente fala sobre metas, esse conceito aparece. Meta tem que ser smart. Não vai falar assim, olha, sua meta para o mês que vem é vender mais. Não, vender mais não é meta. O cara fez uma venda a mais, opa, parabéns. Não, não é isso. É simplesmente vender mais. É vender X mil reais com tal lucratividade. Enfim, é ser específico, de forma que seja mensurável, tem que ser relevante, tangível, metas smart, beleza? Aí, né, o que vem depois? Você já definiu essas metas, vai gastar energia ali, mas vai definir essas metas, vai melhorando constantemente, né, até você chegar nas metas individuais mais interessantes. Aí o que vem depois? É o terceiro passo da clareza, que é o como atingir aquelas metas, como atingir a missão, né? Se a missão é garantir lucratividade, o que a pessoa tem que fazer para garantir lucratividade? Se a meta é vender 50 mil por mês, o que a pessoa tem que fazer para vender 50 mil por mês? Né? Ou seja, você deu uma meta, agora você dá um método. Meta sem método é crueldade. O método é o caminho para a meta. Você pode até, né, se for um departamento que você não entende, tá certo? Fala, olha, você tem sua empresa, está contratando um especialista de marketing, um especialista de gestão de projetos. Não é só a área de atuação preferida, né? Não é só a área de especialidade. Aí você faz um benchmark numa outra empresa, ou até você envolve esse especialista, né? Essa pessoa que você está contratando, para montar junto com você ali, né, esse método para atingir a meta, tá certo? Então, o que você vai fazer? Vai desdobrar a missão e as metas em rotinas. Em rotinas e competências. Por exemplo, a meta de vender 50 mil por mês e garantir a lucratividade da empresa como missão. Quais são as rotinas para vender 50 mil por mês e para garantir a lucratividade da empresa? É fazer tantos telefonemas por dia, é fazer tantas visitas por semana, enviar tantas propostas por semana, é fazer tantos follow-ups de clientes por semana, é fazer pós-venda de clientes tantos por semana. São as rotinas para cumprir essa meta. E quais são as competências? É o atendimento de qualidade, é o foco no cliente, é a proatividade de não esperar o cliente falar, é o conhecimento de um sistema de vendas que você usa, é um conhecimento de Excel, é um conhecimento de Word, carteira de motorista, enfim. Né, você vai desdobrar a missão e as metas em rotinas e competências. Né? Você vai fazer ali como se fosse um manual da função. Né? O método é o que fazer, com que periodicidade fazer, qual competência é necessária para atingir essa missão e essa meta, tá certo? Aí, onde nós estamos chegando aqui, você vai transformar as metas de resultados, né,
vender 50 mil, garantir lucratividade, você vai transformar as metas de resultados em metas operacionais, rotinas do dia a dia, né, que vão virar indicadores. Esse indicador você já vai conseguir mensurar o desempenho previsto da pessoa, tá certo? Indicadores a gente fala mais um dia específico aqui, mas isso é muito poderoso, tá? Aí a pessoa, o que ela já tem na mão nesse momento? Ela já sabe onde ela está, quem é quem ali no meio, a qual departamento ela pertence, qual o resultado esperado dela, né? Qual a meta mensurável, né? O resultado de forma mensurável esperado dela e como chegar lá. O que ela tem que fazer, o que ela tem que se desenvolver, o que ela tem que correr atrás para chegar lá. Mas aí que está a mágica, porque você vai falar as atividades que ela tem que fazer, mas como tem uma missão, ela não vai se limitar àquelas atividades, né? Às vezes um vendedor vai ter que limpar a loja, porque é importante para garantir o cliente, né? Garantir a conversão com lucratividade. Então, às vezes não vai estar na descrição da função do vendedor limpar a loja, mas se aquilo for importante para garantir um cliente que está chegando, ele vai se preocupar em fazer. Por quê? Porque ele está focando no resultado. Ele não vai pensar assim, vai olhar, isso aí não é comigo. Não está escrito aqui que eu tenho que fazer limpeza, isso aqui não é comigo. Certo? Lógico que cada área vai ser o foco de cada um, mas não é por questões de não é comigo que o resultado não vai vir, tá certo? O pessoal vai correr atrás, vai dar os pulos, beleza? Então aqui vão dar algumas dicas gerais, tá? Algumas dicas gerais para você conseguir trazer essa clareza de quem é quem nesse mundo, nesse meio, quem é quem na sua empresa, como as relações acontecem lá, qual a missão e a meta e como fazer, né? Como chegar nessa meta, qual é o método, tá certo? Então falamos que a missão deve ser fácil de lembrar, mas tem que ser uma missão que gere resultado para a empresa, tá? Se você colocar a meta do seu vendedor, garantir vendas consistentes, tá certo? Às vezes ele começa a praticar descontos excessivos ou vender com margem quase zero ou fazer pequenas vendas para garantir as vendas, mas às vezes está sendo até ruim para a empresa, que não está tendo lucro, né? Então pense no resultado da empresa. A empresa quer tantos de lucro, então todo mundo tem que estar relacionado a esse lucro. A empresa quer o bem-estar dos funcionários, então vai ter que ter umas metas de RH aqui relacionadas a bem-estar dos funcionários, a felicidade. Enfim, a missão de cada cargo deve gerar um resultado positivo para a empresa, tá certo? As metas individuais, né? Aí o que vai acontecer? As metas individuais vão contribuir com as metas dos superiores. As metas individuais contribuem para as metas departamentais, as metas departamentais contribuem para as metas organizacionais. Porque o que não pode acontecer? É inaceitável acontecer o seguinte: todo o seu time bater a meta de vendas, todo mundo bateu a meta de vendas, e a sua loja, o seu estabelecimento não bateu a meta de crescimento do mês. Como assim todo mundo bateu metas menos você? Tá errado, tá certo? As metas têm que ser desdobradas de forma que se sua meta é vender 100 mil no mês, com uma lucratividade de 30%, você vai dividir aquilo ali nos seus times, de forma que se todo mundo vender com determinada lucratividade, você vai bater sua meta, tá? Se todo mundo bateu meta, o dono tem que bater meta também. Então, as metas individuais contribuem para que as metas superiores sejam batidas, tá certo? E para isso, é preciso ter uma visão, objetivos de longo prazo, metas anuais e mensais ali da organização, tá certo? Se você definir as metas de baixo para cima, você não vai estar alinhado com a sua visão. Você tem que definir as metas de cima para baixo e desdobrar em metas departamentais e individuais, beleza? E quando a gente fala de metas, né, se você quer criar uma cultura de resultados, uma cultura de crescimento, se é crescimento que você quer, você tem que colocar metas de alto desempenho, né? Metas desafiadoras. E uma meta é verdadeiramente desafiadora quando você coloca aquela meta ali e seu time, ou você, ou toda a sua empresa tem que desenvolver uma nova competência para alcançar aquela meta. É uma meta possível, mas não tanto com as condições que você tem hoje. Você tem que adquirir um conhecimento, uma competência nova, né? O seu vendedor, sua equipe, vai ter que desenvolver uma competência nova para conseguir bater aquela meta. Aí essa meta é desafiadora, né? Faça um benchmark, né? Olhe para outras empresas, outras lojas, outros estabelecimentos, veja, tenha noção se é possível, mas sendo possível, né, desafie. Metas têm que ser desafiadoras para criar uma cultura de desempenho
para gerar crescimento, tá certo? Então é importante também você comunicar essas metas individuais, comunicando as metas globais também, né? Mostrando qual a meta da sua empresa e por que ele tem aquela meta dela. Você vai falar, olha, a gente tem uma meta da empresa aqui, que é X, que é para a gente ter um crescimento tanto no ano que vem, e esse crescimento em tanto no ano que vem vai significar que nós vamos contratar mais gente. Então vocês que estão nessas posições hoje aí, vocês vão virar líder, se a gente bater essa meta, vocês vão virar novos líderes, né? Então você vai explicar por que aquela sua meta é bom para ele. Aí você vai, e para bater essa meta aqui, nós dividimos aqui entre a equipe, cada um ficou com essa fatia, beleza? Essa é a meta de cada um. E é importante você comunicar as metas organizacionais também, tá certo? Você tem que falar para onde você quer ir, porque senão as pessoas não vão te levar lá, né? Se você não falar para onde quer ir, como é que você vai até essa meta com as pessoas? Beleza? Pensando nisso, a gente fecha aqui. Se você quer ir rápido, vá sozinho ou vá sozinha. Mas se você quer ir longe, vá em equipe, vá em grupo. Esse é um provérbio africano muito antigo, mas está totalmente relacionado com a você comunicar as suas metas organizacionais, mostrar que isso é importante para as pessoas, desdobrar isso em metas individuais. Aí, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter aqui que sua equipe vai saber o que se espera deles, onde ele está, como é que funcionam as relações ali, qual a missão daquele cargo, né? O que se espera verdadeiramente dele, qual o resultado espera que ele atinja, meta para mensurar esse resultado, ele saber se ele está próximo ou se está longe, tá certo? Se tem que melhorar, se pode manter, né? E você vai ajustando isso conforme as metas vão sendo batidas, você vai reajustando. Enfim, é essencial. Esse é o primeiro passo, a clareza, saber o que é esperado, é o primeiro passo para todas as jornadas de um time vencedor, tá certo? Você vai construir um time que te levará muito longe, empreendedor, porque é isso que seu negócio, sua empresa precisa para crescer, pessoas, beleza? Então, se você gostou, se acha que isso aqui pode te ajudar de alguma forma, compartilha com alguém que tem empresa, compartilha com alguém que quer organizar a empresa, que quer crescer. E no mais, a gente fica por aqui e até a próxima.